Oiê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês os assistidos do mês de dezembro, que foi bastante coisa de Natal, mas também tem outras coisinhas sem ser Natal. E hoje eu vou começar falando de série para vocês, porque só teve uma série que eu assisti ao longo do mês, que foi Law & Order. Para quem não conhece Law & Order, Law & Order é uma série policial que tem sei lá quantas temporadas, mais de 25 com certeza. E não tem nenhum streaming que tem todas as temporadas. E eu não sei o que acontece com as primeiras temporadas, pelo menos até hoje eu nunca encontrei nenhum streaming. E eu tinha assistido o que tinha na Netflix, que eu acho que era. Começava lá pela sexta, sétima temporada, pulava uma temporada, tinha mais duas, alguma coisa assim. E eu assisti isso mais pro começo do ano. E aí depois eu descobri que na Prime Video tem lá algumas temporadas começando lá na 12, se não me engano. E como essa é uma série que sim, ela tem ali acompanha os policiais, a vida dos policiais ali, mas não é como Mentalista, que a história por trás é extremamente importante. Não, a história principal é mais ou menos o que está acontecendo ali mesmo, é aquele caso. Então não tem aquela coisa de acompanhar tão de perto os policiais. Então não tem importância assistir essas temporadas puladas. E a gente tem uma série que, cara, eu falo, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você assiste bastante true crime, etc. Nossa, tem umas coisas muito pesadas. Vocês já assistiram um episódio de Law & Order? Porque realmente são histórias muito pesadas, porque a gente tá falando de um grupo de policiais que tratam basicamente de crimes sexuais e crime contra crianças. Então são crimes bastante pesados que eles trazem e a gente vê tanto a parte da investigação ali, que a parte policial, quanto a parte do tribunal. Então, muitas vezes as coisas, e nem sempre as coisas dão certo, tá, gente? Às vezes rolam umas injustiças, às vezes tem uns casos dúbios que nem pra gente, a gente fica com a mesma dúvida que as pessoas que estão trabalhando naquele caso, se aquele caso realmente é de um jeito ou é de outro, porque a gente tem as versões que são contadas pelas pessoas. Então, é bem legal essa série porque ela explora esse outro lado também, mas é uma série um pouco mais pesada, tá? Porque tem uns casos bem pesados, se você não gosta, mas eu acho muito boa, e inclusive essas temporadas que eu tô assistindo agora, o Elliot saiu, e eu até preciso pesquisar se teve algum rolo com o ator, porque eu sei que o Elliot tem um spin-off só com ele, de Law & Order, que eu nunca assisti, mas eu acho que tem na Prime, se não me engano, mas eu não assisti ainda. E nesse a gente tem ali a principal, porque o principal sempre foi o Elliot e a Olivia, né, que era uma dupla, e agora é a Olivia, basicamente, a principal. Inclusive a Olivia tá subindo na carreira, virando sargento, tendo cargos ali dentro da SUV. Muito bom, eu gosto bastante. Vamos aos filmes, então. Eu assisti Operação Beijo de Natal, que é uma comédia romântica de 2024, que está disponível na Netflix, que eu achei. A gente tem ali um rapaz, né, e uma moça que eles eram muito amigos no passado, né, amigos de infância, e ele vai para a cidade porque ele precisa vender a casa, que era a casa da avó dele e tal. Chega lá, a prefeita quer que ele faz um baile que tinha na casa da avó dele, que era muito famoso, que era um baile beneficente, e aí uma decoradora ali na cidade vai ajudar ele a organizar isso, e essa decoradora era uma das melhores amigas dele de infância, e todo mundo, sabe aqueles amigos que todo mundo achava que ia ficar junto, que nunca ficou? É o caso deles. E aí, tem uma amiga deles, que ela fica assim, gente, eles não ficaram foi por falta de oportunidade. Eu vou dar um empurrãozinho. E aí ela começa essa operação beijo de Natal pra tentar dar um empurrãozinho. É clichê, não tem nada de inovador nem revolucionário, mas filme de comédia romântica de Natal é assim, e é assim que a gente gosta. Depois eu assisti Natal Entre Vizinhos, que a gente tem uma moça que ela acabou terminando ali o relacionamento dela, que era um relacionamento meio. Aí ela vai pra casa, pro interior, pra passar o Natal com os pais, só que ela chega lá, os pais dela resolveram viajar. O detalhe é que os pais dela sempre foram totalmente viciados em Natal, e aquela cidade, aquele lugar que eles moram também é totalmente louco por decoração, por tradições de Natal, e ela meio que tinha pegado um negocinho, ela não quer mais saber daquilo ali. E aí ela vai chegar ali, os pais dela dão um jeito de sair pra tentar empurrar ela pra se reconectar com o lado natalino. E as coisas vão acontecendo, né? E tem ali um carinha que era amigo dela de infância também, que também vai ajudar ela a reconectar com esse lado natalino dela. Eu achei esse mais xoxo do que o anterior. Ele também é clichêzinho, também é o que a gente espera de um filme de Natal,
Mas acho que é o casal que eu achei que não combina tanto. Então eu achei ele mais xoxinho, assim. Depois o Natal, Natal no Cine Drive-In, tá? Que também a gente vai ter de novo uma ali, só que eles são ex-namorados. Eles são ex-namorados. E ele volta para vender o drive-in que era do pai dele. E ela, que é uma advogada que está dando aulas ali na faculdade, resolve que não, que o drive-in faz parte da história da cidade e que eles têm que lutar para o drive-in ficar aberto. E aí eles vão ter que fazer uma prova lá, tipo, o drive-in vai funcionar porque o drive-in faz parte, eles precisam da aprovação da sociedade histórica da cidade para conseguir vender esse drive-in. E coisas vão acontecer, né? Quando os dois estão trabalhando para esse drive-in voltar a funcionar. Esse, de novo, eu já acho que o casal funciona melhor, então eu já acho um pouco mais clichê também. Então, tudo que eu já falei pra vocês de filme de comédia romântica de Natal. Mas eu acho que o casal funciona melhor. E aí, gente, eu também tava assistindo alguns dos meus filmes de Natal preferidos. E eu fui assistir Milagre na Rua 34, que é um filme de 1994, e com a menina que fez a Matilda no filme. E que filme, gente, na toa que eu amo esse filme. A gente tem aí essa mãe, essa filha. Essa mãe é muito apaixonada por essa filha, ama essa filha. Só que ela é uma pessoa muito cética. E ela cria a filha dela de forma a ser cética também. Então a menininha é uma menininha que não acredita no Papai Noel. Porque a mãe já contou pra ela que essa coisa de Papai Noel não existe. Porque a mãe acha que a melhor forma de criar a filha é não aí deixando se iludir por coisas que não existem, entre elas o Papai Noel. E aí ela vai essa mãe trabalha numa loja de departamento e contrata um homem para ser o Papai Noel. Um detalhe é que talvez Chris Kringle seja o verdadeiro Papai Noel. Será? E, gente, vai rolar até um tribunal, um julgamento do Papai Noel. E, basicamente, a gente tem que dizer se a gente acredita ou não em Papai Noel. E é uma história de família, uma história de retomar essa crença no impossível, no milagre, sabe? Essa magia, que traz de volta essa magia natalina, seja para menininha ou para aquela mãe também que sofreu, né? Ela teve os seus traumas que levou ela a ser daquele jeito. Ela não é uma má pessoa de maneira nenhuma. Ela só é muito calcada no realismo. Gente, eu amo essa história. Amo, 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 amo. Então, esse aqui eu recomendo demais. Depois eu assisti O Segredo do Papai Noel, uma comédia romântica, lançamento da Netflix desse ano, e é com a moça que faz a Mel, de Virgin River, e ela tem uma filha que faz snowboarding, passou numa escola de snowboarding muito importante, só que ela não tem dinheiro para pagar para a filha. E a mamãe faz tudo que pode pela filha. E o emprego que ela encontra, que poderia ser ideal para ajudar ela a pagar essa escola, é como Papai Noel. Só que assim, ela precisa, é um resort super famoso, ela precisa ter o visual do Papai Noel, não dá pra ela ser ali e se apresentar como ela mesma. Então ela usa prótese, etc. E ela vai e consegue esse emprego do Papai Noel. O problema é que o novo gerente do lugar se interessa por ela, como ela, mulher, e gosta muito, se considera um bom amigo desse Papai Noel. E as coisas vão complicar bastante no meio da história. Eu achei uma comédia romântica muito legal. Esse eu achei que os alívios cômicos funcionaram muito bem. Eu acho que as coisas estão todas muito bem encaixadas. Apesar de, sim, ser clichê, mas eu achei um clichê mais bem construído do que os outros. Os outros têm mais carinha de filme pra TV. E esse aqui tem um pouco mais de desenvolvimento. Gostei muito, recomendo. Depois dos meus filmes preferidos de Natal, eu assisti a Estrela de Belém, que é uma animação em que a gente tem ali um burro, né, um burrinho, que o sonho dele é carregar um rei. Então, assim, só que ele é um burro de moinho, então ele fica puxando moinho o dia inteiro. Mas o sonho dele é estar na caravana do rei, porque ele quer carregar um rei um dia. Então, assim, ele não desiste desse sonho dele. Então, ele vai atrás, ele tem um melhor amigo que é um pássaro. E os dois vão atrás desse sonho. Só que no meio do caminho, ele acaba conhecendo quem? Maria. E Maria tá como? Grávida de menino Jesus. Então, assim, é uma história fofa que a gente vê o nascimento do menino Jesus pelo olhar dos animais ali no entorno. E, gente, é muito fofinho. A gente vê assim, Maria é ótima, José é maravilhoso. É um José que fica assim, ansioso, nervoso, que se sente
fica pensando por que que ele foi escolhido para essa grande missão. Será que ele é capaz de cumprir essa grande missão? Eu acho o José dessa história fofíssimo, porque eu imagino o José daquele jeito, um José cuidador, mas um José que talvez se questione mesmo qual é o papel dele nisso tudo. Adorei, adorei, adoro, pra mim é um dos meus filmes de Natal preferido. Recomendo demais essa animação. E os animais ali são tudo de bom também. Depois, gente, eu assisti Perrengue Paixão, que é um filme da. Gente, esqueci o nome dela. Super esqueci o nome dela, que ela faz com esse menino. Gente, Ingrid Guimarães. É um filme da Ingrid Guimarães e esse menino, né, que é o Rafael Chalub. E, gente, que filme divertido. Eu achei super divertido. É uma comédia. A gente tem uma influenciadora mais 50, uma influenciadora mais velha, de moda, toda gatona e tudo mais. Mas essa influenciadora, ela foi muito pobre. E ela valoriza muito tudo que ela tem hoje. Ela acaba se encantando muito com essa questão do mundo da moda, das marcas. E aí ela tem esse filho que ela criou sozinha, que ela deu de bom e do melhor, que ela conseguiu dar uma boa educação. E aí esse filho dela vira um ativista ecológico, assim. E aí os conflitos entre eles começam a aparecer quando ela vai lá para Amazonas atrás dele, que está vivendo ali numa comunidade ecológica, porque ela precisa dele numa campanha, porque é uma campanha super importante para a carreira dela, mas que ela precisa fazer junto com o filho. E muitas coisas vão acontecer ali. E aí eu acho que tem essa questão de mãe e filho, tem essa questão de reflexão sobre modo sustentável, sobre como que é essa questão da influência social, de você, né, ostentar na frente das câmeras, do que você apresenta em frente às câmeras, frente à realidade, e como que a gente pode encontrar o meio do caminho para tudo. Então, assim, a gente não precisa ser a ferro e fogo para tudo. E eu amo histórias de família, de reconciliação e tudo mais. E tem essa amizade também muito divertida, que é dela com o Rafa Chalub, que é tipo o minion dela, né? Ele faz tudo por ela ali. E é muito legal essa história, muito, muito divertida. O Chalubi tá muito bem, a Ingrid nem se fala. Então, assim, recomendo. Recomendo estar na Prime Video, recomendo pra vocês, é bem divertido. E eu assisti uma animação lindíssima, maravilhosa, chamada Snowbird. É uma animação 2D, sem falas, que está disponível para você no YouTube e que vai, tipo, que mexeu comigo, porque a gente tem um urso polar que ele queria ter um amigo. Ele tá em busca daquilo que quase que a gente, todo mundo tem esse sentimento, que é pertencer a algum lugar, né? Então ele quer ter um amigo, ele tá em busca desse amigo, mas ali ele vive no Polo Norte, naquele lugar inóspito, sozinho, e tá difícil dele encontrar um amigo. Então ele começa a fazer o seu próprio amigo, já que ele não consegue encontrar um. E aí eu comentei no meu vídeo que me fez refletir sobre as nossas relações, sobre as nossas relações superficiais de hoje em dia, como todo mundo só quer se encaixar, encontrar um lugar em que ela se encaixa, encontrar alguém que te aceite, mas como muitas vezes as relações acabam ficando tão superficiais, a gente está talvez tentando substituir nossas relações até mesmo por IA, e, além de toda essa reflexão, ele ainda faz uma reflexão muito importante sobre a destruição dos habitats natural dos ursos polares que a gente está destruindo pouco a pouco com o aquecimento global. Então, assim, é uma história linda, um filme lindo, feito à mão, sabe? Durante muitos anos pelo Iron Blazer, que é o diretor de O Irmão Urso também, e também mostra, tipo, essa arte, né, sabe? Ele até fala numa entrevista que eu vi que a arte de desenhar a mão, de animar a mão, só vai morrer se a gente quiser que ela morre. Só vai morrer se a gente deixar ela morrer. Não é porque chegou uma IA que ela precisa necessariamente deixar de existir. É tão lindo, gente. É tão singelo essa animação. Gente, vai assistir, tá de graça no YouTube. 11 minutos de animação. 11 minutos. Maravilhosos. Bom, foi tudo isso que eu assisti em dezembro. Espero que vocês tenham se divertido também, que tenham assistido coisas boas. Se você assistiu, não esquece de me recomendar, deixa aqui embaixo me contando tudo que vocês assistiram também, que eu possa gostar. E se assistiu algum desses que eu comentei aqui, me conta se vocês gostaram ou não.